Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E terminou agora o UFC 248, tivemos a luta principal entre Israel Adesanya, atual campeão peso médio do UFC, e Yoel Romero. Quem venceu foi o Israel Adesanya por decisão, mas essa luta foi uma luta muito fraca, uma luta muito chata, muito abaixo das minhas expectativas, e eu acredito que da maioria. Afinal de contas, lá durante a luta tiveram muitas vaias desde o início da luta, desde o primeiro round a luta não teve muita movimentação. O Yoel Romero, como esperado, entrou parado, praticamente uma estátua, né, uma tartaruga dentro do casco, soltou poucos golpes, mas isso já era esperado porque ele já fez isso em outras lutas. Mas o Adesanya não se deixou influenciar, não quis ir para cima ali simplesmente soltando golpes de forma displicente, podendo tomar algum contragolpe, então ele evitou bastante ele se aproximar. Foi um round onde terminou ali, não tinha nem 5 golpes conectados. Na verdade, no primeiro round a gente teve 4 golpes do Romero e 2 do Adesanya. Para vocês terem noção, foi 5 minutos de luta onde tivemos apenas 6 golpes conectados e o Romero conseguiu conectar um bom contragolpe, né? Ele estava esperando o Adesanya aproximar para jogar o overhand de esquerda, lembrando que ele é canhoto, então uma boa estratégia aí do cubano, e ele venceu esse primeiro round, na minha opinião. No segundo round a gente teve 7 golpes conectados pelo Romero e 11 conectados pelo campeão, mas a luta permaneceu igual, como dá para perceber pelos números, com pouca movimentação, o Romero realmente ali plantado no chão para conseguir conectar um golpe pesado, enquanto o Adesanya tentava achar distância e o Adesanya ia chutando ali a coxa do Romero, né? O Adesanya lutou boa parte do combate com a base trocada, com base de canhoto, justamente para poder chutar a coxa do Romero, né? Chutar ali por fora, já que o Romero, como eu disse, é canhoto, né? O segundo round eu acabei marcando para o Romero também, né? Apesar dele ter conectado menos golpes, eu achei que ele foi mais contundente, então eu acabei marcando para ele. No terceiro round a gente teve ali 12 golpes conectados pelo campeão contra 9 do cubano, então um pouco mais ali para o Adesanya, mas nesse round eu acho que ele foi um pouco melhor, porque os chutes realmente entravam limpos e com muita pressão. A coxa do Romero realmente ficou roxa ali, com alguns caroços até, então realmente foi bem punida, né? O dano que o Adesanya causou foi maior, então eu consegui enxergar esse round para ele, mas mesmo assim, como vocês puderam ver, foram poucos golpes, né? Tudo bem, foi uma crescente, né? No primeiro round foram 2 golpes de um lado e 4 do outro, no segundo 11 de um lado, 7 do outro, no terceiro 12 de um lado e 9 do outro, mas aí no quarto round diminuiu de novo, né? O volume de golpes, foram 11 do Adesanya e só 6 do Romero, para vocês verem como foi uma luta realmente parada, uma luta monótona. Então quem venceu esse round, na minha opinião, justamente pelo número, já dá para ter uma noção, né? Foram 5 golpes a 11, então foi quase o dobro dos golpes, então a Adesanya foi mais eficiente, né? Mais eficiente e com maior volume também, então ele conectou mais golpes e com mais pressão, que justamente foram aqueles chutes ali. Então na minha opinião, chegou no quinto round, eu concordei ali com a Jéssica Andrade e com o Flávio Canto, que estavam comentando no canal Combate, na transmissão brasileira, chegou no quinto round dependendo desse round para definir o campeão. Então o quinto round foi o round determinante, e como sempre acontece em disputas por cinturão ou lutas onde tá 2 a 2, chega no quinto round, sempre tem um round ali parelho, e aí fica a discussão de quem venceu, né? No quinto round, em números, quem venceu foi o cubano. Ele conectou 14 golpes contra 12 do Adesanya, que é o campeão. Então, em números, quem venceria esse terceiro round, e na minha opinião desempataria, seria o cubano. Então seria uma vitória do Romero. Durante a live aqui, eu disse que via a vitória do Adesanya, porque ele conectou os golpes mais limpos, que foram aqueles chutes ali na coxa. Então, se for considerar dano, né, realmente a efetividade, o golpe limpo, para mim seria vantagem para o Adesanya esses golpes, né? Mas, em compensação, além de 2 golpes a mais para o Romero conectou golpes com as mãos, onde o Adesanya, não que necessariamente ele ficou tonto, mas ele dava um pouco mais de desequilibrada, porque o Romero tem mais potência. No final das contas, fica aquela discussão. O que prevalece? O volume do Adesanya, no geral, não só falando do quinto round, né? Mas o volume no geral, ou a potência do Yoel Romero, né? Que foi mais ou menos o que aconteceu na luta anterior a essa, que foi o confronto da Joanna contra o Weili Zhang, né? De um lado a gente tem a Joanna com um volume muito bom e tal, e do outro a gente tem o Weili Zhang, que é mais pressão. Então sempre fica nessa discussão, o que conta mais, né? E no final das contas, o resultado oficial foram de 2 juízes, 3 a 2 para o Adesanya, que foi o que eu tinha marcado durante a live, né? Mas é uma pontuação bem difícil. Eu disse na live, inclusive, que era tranquilo de enxergar 3 a 2 para o Romero, completamente justo, nenhum dos dois poderia reclamar do resultado. Só que um juiz deu 4 a 1 para o Adesanya. 4 a 1 para o Adesanya não faz o menor sentido, na minha opinião. Apesar de ter um ou outro round parelho, eu acho que 4 a 1 para o Adesanya eu não consegui enxergar, porque eu vi no mínimo 2 rounds para o Romero, podendo enxergar até 3, como eu falei, que seria a vitória do Romero, inclusive. Então eu não concordo com 4 a 1. Se a gente for pegar a opinião especializada,
especializada, né, dos sites especializados, a maioria marcou 3-2 para o Adesanya, que foi a pontuação que eu marquei assistindo apenas ao vivo com vocês na live. Alguns sites marcaram 3-2 para o Romero, que foi a pontuação que eu disse que também dá para enxergar, e um marcou empate, né? Um site só marcou 48-48. E a opinião do público em geral, pelo que eu vi também no MMA Decisions, a maioria marcou 3-2 para o Romero. Então o que eu fiz? Terminou a live, eu dei a minha opinião ao vivo, que era 3-2 para a Adesanya, reassisti o quinto round. Não reassisti a luta inteira porque não mereço, né? Isso é castigo demais para mim. Mas eu reassisti o quinto round, que foi o round onde eu fiquei com dúvida, e eu tenho que dizer para vocês, é um round muito difícil de pontuar. Durante um pedaço do round eu vi vitória do Adesanya, né? Considerando golpe a golpe ali, o que entrou, o que não entrou, o que defendeu, o que não defendeu, etc. O Adesanya dá uma escorregada, mas não foi o golpe que ele sentiu, o golpe pegou na guarda, não sei o que. Aí chega um pedaço do round, eu vi vitória do Romero, terminou o round, eu vi, tipo assim, pra mim meio que o round estava empatado, tava meio que parelho a quantidade de golpes de um lado e do outro. E inclusive foi quando começou um pouco a esquentar no finalzinho ali. Então eu, sinceramente, tenho muita dificuldade em pontuar esse quinto round. Então foi o que eu disse, eu enxergo 3-2 pro Adesanya, mas enxergo também um 3-2 pro Romero. É muito difícil de pontuar, então é uma daquelas lutas que, primeiro, me decepciona porque minha expectativa era muito alta para essa luta. Eu realmente achava que essa luta ia ser uma guerra, ia ter pancadaria ali, ia ser muito legal, e na verdade não foi isso que aconteceu. Então eu me decepcionei bastante, e além disso, não só pela luta ser chata, mas fica difícil de pontuar. Então gera essa discussão, quem venceu? Né? Então eu vi que tem muita gente dando pro Romero, não só o público em geral, mas muitos lutadores, etc, no Twitter, que marca pro Romero, aí cara marcando pro Adesanya. Enfim, eu não gosto quando isso acontece, né? Eu falei inclusive que torcia muito para que a luta terminasse por nocaute para qualquer um dos lados, para não ter esse tipo de dúvida, porque teve também Borrachinha e Romero, também gerou a mesma discussão de quem venceu. Então é uma pena que a luta tenha sido fraca e que tenha ido para a decisão, porque gera esse tipo de discussão. Na minha opinião, é compreensível, como eu disse, e vou reafirmar aqui para deixar bem claro, é completamente compreensível a vitória do Adesanya por 3-2 e é completamente compreensível quem marcou 3-2 para o Romero. Eu acho que esses dois resultados são completamente compreensíveis, porque eu mesmo tenho sérias dúvidas. Se eu tivesse pontuando ali, eu tivesse que marcar ali no papelzinho, quinto round, para quem foi? Eu não consigo, sinceramente, para mim ali parecia um empate no round, foi um round muito difícil de pontuar, é realmente complicado, ainda mais numa luta que envolve cinturão. Mas é aquela coisa, o que vale para as outras lutas, como por exemplo para as lutas do John Jones, etc, quando o cara é campeão, você tem que entrar para matar ou morrer. Então eu acho que o que pode ter custado o resultado para o Romero dessa vez foi ele ter ficado parado demais. Tudo bem, no primeiro e no segundo round ele ficou parado demais e venceu o round, na minha opinião, os dois, então ele poderia ter aproveitado essa vantagem e ter explodido em algum outro round, no terceiro, no quarto, no quinto. Ele podia ter pego um desses rounds e ter explodido para cima do Adesanya para ganhar, para garantir o 3-2, né? Para ter uma vitória clara e não necessariamente uma vitória ali subjetiva que geralmente os juízes dão para o campeão. Então eu acho que o que acabou custando para o Romero foi isso. Eu acho que ele teve uma outra explosão, tentou uma outra queda, mas o Adesanya estava esperto, fez o sprawl, defendeu a queda e tal. Então não ficou claro ali, não ficou palpável, não ficou aquela coisa explícita onde se dessem para o Adesanya realmente seria um resultado absurdo. Então, como eu disse, 3-2 para um lado para o outro não é absurdo. Então eu acho que, tendo vencido o primeiro e o segundo, como na minha opinião o Romero venceu, se ele explodisse, mesmo que ele quisesse explodir no quinto, não, vou deixar o terceiro e o quarto na manha, chegar no quinto eu venho para matar, porque aí eu vou ter gás e é os últimos 5 minutos e tal, e se tivesse ali um round mais contundente, mais claro, ia ficar mais fácil, mas realmente ficou ali no volume pequeno de golpes, né? No total da luta foi 48 golpes conectados pelo Adesanya contra 40 do Romero. Só que tem uma diferença, o Adesanya disparou 132 contra apenas 89 do Romero, né? Então realmente é uma luta, como eu disse, resumindo, chata, muito aquém da expectativa, fiquei bem chateado com a luta, estava esperando uma guerra e não foi. Mas, enfim, o que me deixou um pouco feliz, que eu inclusive comentei aqui na live, é que, na minha opinião agora, o favoritismo do Adesanya contra o Borrachinha, que em teoria é a próxima luta, diminuiu. Eu achava que o Adesanya tinha um favoritismo razoável contra o Borrachinha, e eu deixo bastante claro aqui, eu não acho mais que o Adesanya tem um favoritismo tão grande. Eu não sei dizer se eu acho o Borrachinha favorito, talvez não, mas eu acho que está muito parelho. Na minha opinião agora, assistindo essa performance, esse receio todo, eu acho que o Borrachinha tem grandes chances de se tornar campeão, porque ele caminha para frente, ele é um cara tão forte quanto o Romero, bate tão forte quanto o Romero, só que tem
em teoria, o mesmo gás ou mais. Talvez ele tenha um pouco mais de gás, porque é mais novo e deve se preparar melhor aí para uma luta de 5 rounds, então talvez venha com gás melhor. Então eu acho que essa agressividade, essa absorção de golpes, essa vontade, essa raça que o Borrachinha tem, pode favorecer ele contra o Israel Adesanya. O Adesanya se assustou com alguns golpes do Romero, que se tomar do Borrachinha, primeiro que ele tem que ficar em pé. E se ficar em pé, vai ficar assustado e acuado de novo. A gente viu que o Adesanya contra o Romero agora, quando foi pra grade, quando o Romero quis explodir, o Adesanya correu da grade como se fosse o diabo correndo da cruz. Então assim, se o Borrachinha conseguir enquadrar e cortar os ângulos ali, eu não sei não se o Adesanya consegue ficar em pé. Então, no final das contas, o que tem de positivo dessa luta que foi bem fraca, uma das piores, se não foi a pior do ano, o que tem de positivo é isso. A gente conseguir ter uma expectativa maior aí, né, uma esperança maior na luta do brasileiro, do Paulo Borrachinha, contra o Adesanya. Então, já deixando claro, e eu falei isso na live, apesar de ter uma ou outra diferença com o Borrachinha, minha torcida é total para ele contra o Adesanya e inclusive agora estou mais confiante na vitória dele. Eu acho que o Borrachinha tem tudo sim para vencer o Adesanya. Sinceramente, essa performance do Adesanya jogou ele no meu conceito um pouco para baixo aí, mas enfim, essa foi a luta. Em resumo, uma luta que eu não gostei. Ponto positivo, estou mais confiante agora na vitória do Borrachinha contra o Adesanya. 3-2 para um lado para o outro, para mim é compreensível, e só aquele aviso final, né? Muita gente reclamou de ser roubo, garfo, enfim, qualquer coisa do tipo, e eu queria só deixar bem claro e lembrar vocês que os juízes que marcam a pontuação não são funcionários do UFC, eles são de uma comissão específica, no caso da região onde eles estão fazendo o evento, e eles não têm ligação alguma com o UFC, então eles marcam a pontuação que eles acham, e aí às vezes a gente concorda, às vezes a gente discorda. Aliás, o que virou rotina, né? Praticamente todo evento tem alguma luta que tem uma decisão polêmica que a gente acaba tendo a discussão. Mas como eu disse, na minha opinião, 3-2 para um lado ou para o outro é totalmente justo, seria completamente justo o cinturão ir para o cubano, assim como, na minha opinião, também dá para entender o cinturão ter ficado com o Adesanya, mas, na minha opinião, nenhum dos dois mereceu o cinturão, porque foi uma luta chata e fraca. Então, assim, pagar um ingresso e ver 25 minutos desse tipo de luta, eu, se tivesse ido lá, né, estivesse lá presencialmente, ia ficar bem triste. O que me deixaria menos triste é que foi uma baita luta, a luta das meninas. Mas, enfim, esse foi o vídeo para falar dessa luta em específico. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Comenta aí embaixo a sua opinião. Você acha que o Adesanya venceu? Comenta aí embaixo que você acha que ele venceu e a pontuação. Você acha que o Romero venceu? Comenta aí embaixo que você acha que ele venceu e quanto foi sua pontuação. Se você quiser colocar round a round também, fica à vontade, mas deixa a opinião de vocês aí nos comentários. E lembrando, sempre com respeito. Não xinga o amiguinho porque não concordou com você e tal, porque quando tem xingamento, coisas ofensivas, infelizmente tem que ser bloqueado aqui do YouTube. Então eu peço aí para vocês que mantenham a elegância, beleza? Então eu enxergo 3-2 para um lado ou para o outro, só não enxergo 4-1 como um dos juízes deu, porque aí realmente foi bizarro, beleza? Deixa a opinião de vocês aí nos comentários, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!